Dr. Cláudio Luiz Lotenberg é mestre e doutor em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e especializado em urgências oftalmológicas pela Manhattan Eye, Ear and Throat. É presidente do Instituto Coalizão Saúde, o ICOS, instituição que debate o futuro da saúde no Brasil e oferece propostas concretas para os principais desafios da área. Também preside o Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo. Foi secretário municipal da Saúde de São Paulo na gestão José Serra, integrou o Conselho Nacional de Assistência Social no governo Fernando Henrique Cardoso e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no governo Luiz Inácio Lula da Silva. No governo Michel Temer, foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Escreve artigos para veículos de circulação nacional sobre saúde, gestão e políticas públicas e é autor do livro A Saúde Brasileira Pode Dar Certo. Com a palavra, Dr. Cláudio Lotenberg. A todos e a todas, eu quero aproveitar que estou com distância social, tirar a máscara, mas o dia de hoje é um dia especial para mim. E por inúmeras razões, primeiro pela natureza da região onde a gente está, o polo hoje de atração industrial, sem dúvida alguma, eu acho que orgulha o nosso país. Mas eu não podia deixar de fazer dois registros especiais. O primeiro deles em relação ao prefeito, Felício. Quando eu entrei, a pessoa que gentilmente me acompanhava perguntou: você conhece o prefeito daqui? Conheço o prefeito desde que eu era menino. Eu tenho muito orgulho daquilo que você vem construindo. Eu tenho admiração, tenho uma relação realmente de muitos anos, mas conversando com as pessoas que vivem aqui, diria para você que é um privilégio saber que a gente tem uma relação de tantos anos. Muito obrigado por estar aqui hoje comigo, meu querido prefeito, amigo Felício. E quero fazer um registro a mais. Ninguém na vida, Felício, constrói nada sem ter alguém que te dê suporte. Tudo na vida é trabalho em equipe. E grande parte da arrancada social na área de oftalmologia do Hospital Israelita Albert Einstein nasceu graças a um cidadão desta cidade. Eu queria registrar que vocês têm aqui um grande oftalmologista, que é o Dr. Adriano Biondi, que trabalha e que me apoiou muito. Ele foi responsável pela maior campanha de óculos para o Ministério da Saúde há cerca de 20 anos atrás. Ele já não é mais menino, parece, mas não é. E com isso ele veio trabalhar comigo no hospital e a gente criou um programa muito importante do PROAD que foi por ele coordenado. Eu sou muito grato a você, Adriano, por tudo que você fez pela oftalmologia do Brasil e por mim pessoalmente. Grande cidadão. Saúde é fascinante e eu acho que a gente tem que partir da visão da saúde enquanto direito social. E por quê? Porque a saúde foi assim estabelecida dentro do contexto da nossa Constituição, que coloca ao lado da educação, da segurança, da educação principalmente, porque a educação é casada com saúde também, mas o fato são os mínimos sociais que a gente deve imaginar como sendo algo importante para cada cidadão nesse país. E nasce com alguma visão estruturante, no sentido de tratá-la com equidade, universalidade e integralidade, muito longe daquilo que a gente consegue hoje enxergar no nosso país, muito embora o trabalho que foi desenvolvido graças ao Sistema Único de Saúde é digno do melhor e do maior dos reconhecimentos. Evidentemente, quando se pensou tudo isso, muito possivelmente o peso do preço da tecnologia ele era muito menos representativo do que é hoje.
E quando nós desenhamos que a expectativa de vida aumenta substantivamente daqui para frente, e vimos que tudo isso incorre na utilização dessa mesma tecnologia, nós temos um desafio, que não é simples, trabalhar a longevidade com a sustentabilidade do setor. E esse é o grande dilema que nós temos no presente momento. Como levar a saúde à população de forma adequada, de maneira integral, e que seja, de fato, possível de ser sustentada mediante aquilo que a gente gasta dentro da visão orçamentária de uma sociedade. O Brasil gasta hoje aproximadamente 9,5% do produto interno bruto de saúde. Isso significa dizer que empregamos mais de 7 milhões de pessoas, e, portanto, um vetor de natureza do complexo industrial da saúde bastante significativo. E hoje nós estamos, portanto, numa situação que nós temos que entender que a saúde será uma política de gargalos. Resolve uma fase, daqui para frente outro problema, outra fase, e, portanto, não é só o cenário pandêmico que, de certa forma, afeta a sociedade contemporânea. Eu espero que seja algo momentâneo, mas o fato é que nós temos aí toda uma perspectiva que envolve a administração das doenças crônico-degenerativas, e eu me refiro às doenças neurocardiovasculares, às doenças oncológicas, lembrando que a oncologia, que hoje é a terceira principal causa de morte no nosso meio, em breve será a primeira. E como é que a gente vai poder fazer para criar condições para que isso seja sustentável? Em oncologia, por exemplo, nós temos a assim chamada medicina de precisão. Toda a inserção das mecânicas de RNA que mapeiam geneticamente a quem se destina determinado tipo de tratamento, o que eleva o custo per capita daquele paciente. Mas, evidentemente, tem que ser utilizado para aquele paciente e não para todos. E aí a gente tem realmente um desafio importante de associar a ciência, prefeito, a boa ciência. Porque existe também a má ciência, que é utilizada por alguns, que muitas vezes leva a culturas, no presente momento, de negacionismo, mas em outros momentos leva à inserção de tecnologias que não agregam valor. A palavra valor nos sistemas de saúde é absolutamente vital. E isso, no fundo, é o grande mantra do IHI, que é o Institute for Health Improvement, que coloca o paciente no centro do cuidado, que considera a expectativa e a satisfação do paciente mediante aquele cuidado, que coloca isto dentro da questão da segurança da assistência, mas coloca também na repercussão junto à sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que não nos basta tratar de um paciente, ter um bom resultado, e aquela comunidade não ter um impacto dentro da prática assistencial que, de fato, ela merece ter. Nós falamos muito do cenário pandêmico. O cenário pandêmico traz ganhos para a saúde, eu acho que enormes ganhos. Em primeiro lugar, atribuiu valor à boa ciência, sobre a qual eu falei anteriormente. Nós, aqueles que são da saúde e aqueles que não são da saúde, começamos a entender o que representa, de fato, os estudos controlados. Nós começamos a entender o que dá de trabalho para que a gente possa lançar um determinado tipo de medicamento, um investimento para se gerar uma patente, o que significa um paper publicado de ciência básica, significa você criar a assim chamada pesquisa de natureza translacional, aquela que atinge de fato o paciente à beira do leito. Essa visão mais sofisticada a respeito da ciência é algo que de fato começa a acontecer graças ao cenário da pandemia. O cenário da pandemia revela ainda, primeiro, que o nosso sistema único de saúde é um sistema único de saúde que funciona bem. Poderia ser melhor? É claro que poderia ser melhor. Mas se não existissem iniciativas lúcidas como o Programa de Saúde da Família, se não existissem iniciativas lúcidas como vários programas de vacinação, e o programa de vacinação brasileiro ele é excelente. O problema não foi o Plano Nacional de Imunização. O problema foi a carência da vacina, que não foi comprada no tempo adequado, e a falta de entendimento que ela seria a resposta necessária frente a algo de natureza viral. E se a gente voltar a essa questão envolvendo as doenças infecto-contagiosas, que até a década de 70 representavam a principal causa de morte no nosso meio, passarmos para um período posterior, Adriano, do AIDS, que quando apresentava retinite por citomegalovírus no início da década de 80, levava a óbito em cerca de 3
há 4 semanas. Hoje, nós podemos já enxergar uma luz no túnel e as pessoas me perguntam, vai parar de usar máscara? Vai ter pausa em relação à vacinação? Não, provavelmente a vacinação ela vai ser reforçada sistematicamente e até o próprio uso das máscaras é uma coisa que vai ser repensada. Por quê? Porque diminuíram outros tipos de doença graças ao uso das máscaras. Até na alergia parece que tem uma modificação de que o fato de a gente usar a máscara eventualmente diminuiria o processo imunoalérgico. Ou seja, tem uma série de ganhos por conta de tudo isso, mas quem sabe o maior deles seja aquele que eu sempre caminho, naquilo que chamo de momento digital da saúde. Nós temos automações em uma série de áreas da economia, o setor bancário, mas na área da saúde muito pouco havia acontecido até então. E com a inserção dos prontuários eletrônicos, esse mundo digital começa a caminhar de forma incisiva em várias frentes. A possibilidade da medicina à distância, da automação de processos que aprimora a segurança da assistência. Nós provavelmente estamos no caminho, prefeito, sobre o qual nós não podemos voltar dentro da visão do digital e aí também recomendo uma visão crítica a respeito da importância da telemedicina. Alguns, ilegitimamente, se preocupam com o papel do médico frente à telemedicina. Eu digo que o papel do médico vai estar minimizado na medida em que a telemedicina não se regulamenta, porque a telemedicina é uma realidade, e principalmente para quem tem recursos. Só não é realidade para quem não tem recursos, justamente por um temor abusivo por parte da comunidade médica, entendo eu, que de certa forma, e até com certa legitimidade, não aceita o avanço da telemedicina ou quer impor determinadas restrições, e com isso trazendo um prejuízo para a comunidade que poderia estar mais amplamente, mais devidamente atendida. Os Estados Unidos regulamentou a telemedicina em 1996. O Reino Unido regulamentou a telemedicina em 1998. Angola tem telemedicina já há quase 10 anos. E nós o fazemos, porém de forma não regulamentada, porque vários dos nossos pacientes muitas vezes nos procuram, tiram suas dúvidas, são orientados, e aqueles que efetivamente não têm acesso nenhum, eles lamentavelmente acabam não utilizando a telemedicina. E por que isso, Felício? Porque existe uma necessidade de nós mudarmos o modelo da assistência. O modelo da assistência nos sistemas de saúde nasce com a referência dos hospitais, como porta de entrada. E por quê? Porque os hospitais sempre têm médico. Na medida que você cria alguma forma de acesso, independentemente dos hospitais, você, logicamente, resolve uma das principais questões, que é justamente a angústia do contato com alguém que possa lhe dar suporte. O NPS, ou seja, o grau de satisfação de quem utiliza os serviços de telemedicina, ele é melhor do que o NPS dos pacientes que são atendidos nos serviços de pronto-socorro. A capacidade de resolutividade é enorme e as pessoas que usam telemedicina, em até 45 dias, 60% delas usam a telemedicina novamente. Portanto, sob a lógica daquilo que eu falei do IHI, experiência do paciente, o paciente que usa a telemedicina ele está satisfeito. Existem riscos? Evidentemente que existem. Nós temos que garantir sigilo de dados, privacidade, nós temos que garantir que os médicos que participam sejam treinados para isso. Mas como qualquer coisa na vida, isso faz parte do processo evolutivo. Muitas vezes, Beyond, as pessoas dizem, mas a telemedicina se desumanizou. Tira o contato do médico com o paciente. Dizem que quando estabeleceram a criação do uso do estetoscópio para a escuta do coração, aqueles que eram examinados diziam, o médico está se desumanizando, porque ele não está escutando o coração, mais com a orelha encostada no peito do paciente. Imagina se você entrar hoje, Beyond, no consultório, e o paciente estiver com a cabeça encostada no peito de um paciente. No mínimo vão achar que é assédio. Portanto, eu acho que é um processo evolutivo sobre o qual nós temos que trabalhar, e eu estou confiante e acredito que a gente vai ter aí uma oportunidade de levar saúde para mais gente, e isso, no fundo, é a questão da própria equidade. O futuro da saúde passa por mais questões, que não só o momento digital. O futuro da saúde nasce por um entendimento de que a saúde é um pouco mais do que a assistência médico-paciente. A questão da saúde
tem que ser ampliada. Falar sobre saúde é falar fortemente sobre o conceito de cidades sustentáveis. Falar sobre saúde é ampliar para uma inserção que envolve o próprio atendimento da orientação nutricional. Falar sobre saúde é criar plataformas de acesso onde a atividade física seja parte daquilo que possa representar, logicamente, um ganho de natureza física, mas, sobretudo, um ganho sobre algo que era um capítulo que estava praticamente estagnado, que era a saúde mental. A saúde mental, Felício, é uma coisa significativa. Até quando me apresentaram, já faz tantos anos que eu fui secretário da Saúde, que eu tinha até esquecido. Mas o fato é que, quando eu fiz um levantamento, eu me lembro que, conversando com o prefeito Serra, naquela época, eu disse para ele 2 pontos, eu acho que são fundamentais para mudar a saúde de São Paulo. Em primeiro lugar, nós temos hospitais fechados. O que você quer dizer com hospitais fechados? O teu tempo médio de permanência no hospital é muito largo. O teu intervalo de giro é muito lento. Ou seja, nós precisamos resolver as questões dentro dos hospitais e não transformá-los em casas de longa permanência. E para isso, a gente tem que trabalhar um pouco mais processos, protocolos, e de fato, fazer com que a máquina funcione. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que ele é significativo. Naquela fase, discuti muito a necessidade de informatização das unidades básicas de saúde. E aconteceu. Nós tínhamos 450 unidades básicas de saúde, informatizamos em praticamente 6 meses, 195 unidades. E, portanto, é necessário que a gente coloque aquilo para funcionar dentro da perspectiva que a gente enxerga, que envolve uma visão processual de atendimento. Os modelos atuais são mais simples, porém mais robustos. E o que eu quero dizer com isso? Um dos grandes temas, ao falar sobre saúde, é a assim chamada atenção primária, que não deixa de ser um filhote, um pouco, de programa de saúde da família. Por quê? Porque a atenção primária com coordenação do cuidado, ela é resolutiva numa única consulta em cerca de 90% das vezes. Portanto, temos que desmistificar a visão do hospital como sendo um ponto central do atendimento. O hospital é um espaço para alta complexidade, não para baixa complexidade. No passado, o tempo médio de permanência nos hospitais americanos era da ordem de 5,6 dias. Hoje, os 60% dos pacientes ficam menos que 5 horas dentro de um hospital. E, portanto, essa mudança, ela vai, de certa forma, acontecer, mas é importante que nós possamos oferecer alguma coisa para os pacientes para que eles entendam que ninguém está deixando de atender o paciente, mas sim buscando alternativas que se mostrem adequadas para o tipo de grau de complexidade que cada um dos pacientes precisa. E daí, portanto, necessidade de sermos criativos, e aí se insere justamente a telemedicina e os centros de atenção primária com coordenação do cuidado, que nem sempre as pessoas conseguem atender. Dá para fazer equipe de saúde da família no Brasil inteiro? A gente sabe que é difícil. Mas a gente pode criar mecânicas também de telemedicina com contato. E aí tecnologias de Israel, com reconhecimento facial, que você consegue medir pressão arterial, consegue medir concentração de glicose, consegue medir frequência ventilatória, pulso, e é beyond, a distância até eletrocardiograma. E, portanto, isso através de telemedicina, de certa forma, cria condições para que a gente possa resolver grande parte dos problemas. É, talvez, o ideal? Não, quem sabe não seja o ideal. O ideal seria que nós pudéssemos ter médicos em todas as regiões do país. Mas mudar um médico, colocar um médico, não é necessariamente que você tenha o recurso para pagar esse médico. Uma mudança de médico, de profissionais, significa uma mudança de natureza social. As pessoas têm que se estabelecer naquelas regiões. E não é simples a gente motivar, e aliás eu digo, as motivações não são fruto somente de estímulos econômico-financeiros. Então a gente pode criar até mecânicas de incentivos, pode criar estágios na área de graduação, residência médica, mas estabelecer um médico que vai mudar de região, um outro profissional de saúde, e aí novamente a visão do time multiprofissional, porque saúde não é médico. Saúde pode até ser liderada por médico, mas é equipe multiprofissional, papel da reabilitação, papel da enfermagem. Então nós temos que trabalhar também este conceito, que é algo importante. E, de novo, aí a resistência,
Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, até para colocar essas palavras, mas efetivamente ainda o corporativismo, ele atrapalha uma série de mudanças que têm que ser feitas e não são simples, porque, evidentemente, representa uma quebra de paradigma muito forte. Nos Estados Unidos, o papel da equipe multiprofissional é muito mais respeitado. Grande parte das lideranças na área da saúde são exercidas por profissionais da área de enfermagem e o fazem com grande primor. Os programas de qualidade e de segurança do paciente, esses, então, mais de 90% das vezes, são liderados por profissionais de enfermagem. E por quê? Porque são pessoas que estão à beira do leito. E quem está à beira do leito, evidentemente, tem uma noção, em função da proximidade, daquilo que pode ser melhor alocado e dentro de perspectivas mais seguras. Nós temos aí um desafio importante, muito se questiona a respeito do sistema de financiamento. O sistema de financiamento do Brasil, em 75% da população, é através do Sistema Único de Saúde. Os outros 25% aproximadamente dependem do sistema suplementar. Muito ruim tudo que está acontecendo nesse momento com as diferentes operadoras. Ruim pelos pacientes, logicamente. Na minha leitura, foram enganados e muita gente morreu por conta disso. Mas ruim também porque afeta a credibilidade do sistema privado, que muitas vezes fica alardeando uma qualidade que, na verdade, talvez não seja tão real. Mas o fato é que, para a gente poder ter mais dinheiro para a saúde, seria muito importante que o setor privado crescesse. Existe uma limitação orçamentária óbvia, recursos que são limitados para serem utilizados para esses 75% da população. No momento que a sociedade cresce, que gera maior empregabilidade, e para isso o PIB precisa crescer mais que 2,1% a cada ano, nós temos mais empregos, mais gente que migra para o sistema suplementar. E essa lógica é adequada por quê? Porque aqueles que vão para o sistema suplementar deixam de necessitar do SUS. E, teoricamente, sobra mais recursos per capita para aqueles que ficam ligados, vinculados ao sistema de financiamento público. Portanto, o setor privado ele é importante até para criar sustentabilidade para o setor público. Ele é melhor? Eu não digo que ele é melhor. Eu, na minha vida, confesso a vocês que ganhei muito por ter trabalhado no setor público e ganhei muito por ter trazido questões do privado para o público. Acho que um ajuda muito o outro. Então, grande parte do avanço, o Felício, que é fraternal amigo também do atual presidente do Einstein, sabe que o Einstein pôde fazer. E pôde fazer por quê? Porque muita coisa que eu tive de aprendizado na época da minha atividade enquanto secretário da Saúde de São Paulo, a gente teve depois a ousadia de trazer para dentro e modificar. Porque muito desperdício existe dentro da prática privada. 1/3 dos recursos que nós gastamos em saúde são desperdícios, com retrabalho, com exames normais, exames desnecessários, utilização de medicamentos que muitas vezes não servem para nada, isso sem falar dos incentivos impróprios, que significa utilização de recursos de forma para gente que não precisa, o que deve ser considerado, sim, como algo criminoso. Isso também tem impacto muito forte na vida das pessoas e no sistema de sustentação que depende realmente da utilização criteriosa dos recursos de saúde. Eu imagino que em políticas nós tenhamos que ter sempre mecânicas compensatórias e mecânicas estruturantes. Muito Felício, o pessoal tem discutido, né? Direita, esquerda, conservador, liberal. Eu não gosto dessas divisões. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a sociedade precisa. Seria ideal que nós pudéssemos só estabelecer políticas estruturantes. Mas o fato é que as pessoas não podem esperar. Então, muitas vezes a gente tem que fazer mutirões, muitas vezes a gente tem que, eventualmente, até conceder bolsas, porque são situações, dentro de determinadas circunstâncias, que demandam esse tipo de atitude. Mas o estruturante tem que ser construído a médio e longo prazo. E dentro do futuro da saúde, eu acho que o estruturante é um investimento robusto na área de saúde digital. Eu acho que é um investimento robusto no assim chamado complexo da indústria da saúde. Por quê? Porque nós podemos gerar muito emprego, podemos gerar uma série de oportunidades de desenvolvimento de conhecimento. Vejo que o mercado da Covid ultrapassou alguns trilhões de dólares. E o Brasil praticamente foi o único consumidor. Ele não produziu nada e, pelo contrário, ele dependia de material importado. E nós vimos aí a catástrofe que foi.
Então nós temos que também desenvolver e estimular o complexo industrial da saúde. Isso aconteceu muito nos governos anteriores, e eu não quero me expressar aqui. Em nome de qualquer governo, o único candidato que eu vou afirmar que eu votei o dia que tiver votar, eu estou quase mudando o título eleitoral para cá, mas ele não pode ser reeleito, então eu vou votar nele para governador. Vai ser o único que eu vou vestir a camisa e vou falar em público. Mas o fato é o seguinte, nós temos que trabalhar pelo bem do Brasil. E nós não podemos, quer dizer, acaba a gestão de um prefeito, vem o próximo, destrói tudo que o prefeito anterior fez, quer dizer, é uma atitude, a meu ver, equivocada. Então, o complexo industrial da saúde que o Brasil vinha investindo fortemente, ele ficou estagnado nos últimos anos e nós perdemos muito. Por que estagnou? Estagnou possivelmente que foi uma bandeira de um outro governo, que eu acho equivocado. Nós temos oportunidades enormes. Imagine um mercado consumidor de 230 milhões de pessoas, numa das áreas que mais demanda criatividade de insumos, quer dizer, é um mundo que é uma oportunidade para nós criarmos muito emprego para o Brasil, para mercado interno e mercado externo. Então, isso não deveria se parar de forma alguma, muito pelo contrário. Eu sou um ardente defensor de políticas que possam incentivar esse complexo. Por quê? Porque nós temos um mercado interno. Não se trata de defesa de indústria nacional, mas, sobretudo, da possibilidade de não termos dependências, como nós temos hoje, de um mercado externo. E eu acho que é uma oportunidade, claro, para o país poder se desenvolver. Mas aí, Felício, talvez fosse importante que houvesse uma sinergia maior entre aqueles que cuidam da saúde, aqueles que cuidam da economia e da justiça. Que, na verdade, está sendo até debatido isso com o restabelecimento do Consul. A meu ver, uma atitude correta. Por quê? Porque essas coisas muitas vezes se imbricam e, de certa forma, algo que também, para a gente falar nesse cenário com vocês, que levam à questão da judicialização, que custa uma fortuna para o nosso país. Uma fortuna, e muitas vezes patrocinada por grupos que têm acesso a advogados e por defesas nem sempre legítimas. Então, é algo que a gente tem que levar a sério, isso é um papel importante, e eu acho que isso, na verdade, começa a ganhar um patamar mais sofisticado no momento que a gente debate publicamente com pessoas e chama atenção. E o que a gente mais precisa é massa crítica, pessoas consistentes, qualificadas e que não necessariamente concordem com a gente. Eu não me incomodo que as pessoas discordem daquilo que eu falo, muito pelo contrário. Eu acho que a gente, para poder ter um pensamento que seja bom para uma comunidade ou para uma coletividade, isso depende, sim, de nós podermos alinhar pensamentos que muitas vezes são divergentes, mas que no final se casam a bem da sociedade. Com isso, eu queria encerrar, agradecer realmente pelo convite e dizer que é um privilégio poder, talvez, levar o discurso da saúde a uma população maior. Saúde, para mim, é um direito social. Saúde, para mim, é algo que não pode faltar para nenhum cidadão, mas temos que reconhecer. Nós precisamos de coisas que sejam estruturantes nesse caminho, dentro de um viés de sustentabilidade. E talento certamente não nos falta. Nós vamos lutar por isso. Muito obrigado e é um prazer estar com vocês.